Olá, aluno, olá, aluna. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Angélica Carlini e a nossa disciplina de hoje são os métodos de pesquisa. Quase sempre os alunos nos perguntam, mas professora, eu estou na graduação, eu preciso saber sobre métodos de pesquisa? Eu não tenho vontade de ser pesquisador, eu quero ir logo para o mercado de trabalho, quero colocar a mão na massa. Então, para uma coisa ou para outra, para uma vida acadêmica que possa ter um planejamento como pesquisador no futuro, para quem vai fazer mestrado, para quem vai fazer doutorado, para quem vai fazer uma pós-graduação, e para todos aqueles que pretendem terminar a graduação e ingressar no mercado de trabalho e a ele se dedicar ao longo de sua vida, não importa qual seja a sua opção. Os temas que nós temos para você estudar serão sempre úteis. Acompanhe comigo o nosso cardápio desse primeiro momento. Nós vamos trabalhar com métodos, metodologia e pesquisa, os conceitos e as definições, os diferentes tipos de pesquisa que podem ser realizadas, métodos de pesquisa qualitativos e quantitativas. Pesquisas qualitativas e quantitativas. Pesquisa é importante para aluno de graduação, para aluno de pós-graduação só, para aluno de mestrado e doutorado. Pesquisa não é uma coisa desenvolvida só por aqueles que são pesquisadores e que fazem disso a sua profissão. Pessoal, pesquisa é importante para todos os momentos da vida. Desde a formação acadêmica, agora na graduação, em que vocês, conhecendo métodos de pesquisa, poderão acelerar a construção do conhecimento, poderão construir conhecimento com mais efetividade e principalmente com maior segurança das conclusões a que chegarem, assim como será também importante na vida profissional. Quem faz pesquisa, na verdade, quer resolver problemas. Quem faz pesquisa quer responder perguntas. Perguntas que surgem ou quando você está parado refletindo e principalmente surgem quando você está observando a realidade do seu cotidiano, seja ela a realidade social, econômica ou a realidade profissional. Quem faz pesquisa, quem se dedica à pesquisa, quer responder perguntas. E isso é muito importante, tanto para quem tem vida acadêmica, como para quem tem vida profissional. Na atualidade, neste século XXI, a gente tem ainda um outro dado importantíssimo. É a pressão por inovações. Em todos os segmentos da vida de produção, da vida econômica, há uma pressão enorme para que tudo seja feito utilizando tecnologia, utilizando inovações. E por que há essa pressão? Porque cada tecnologia bem implantada, cada tecnologia bem adequada àquela produção pode significar uma redução significativa, uma redução exponencial dos chamados custos de transação ou dos custos de produção propriamente. Então, para tudo hoje se busca a tecnologia que melhore a efetividade, que melhore a eficiência e que muitas vezes melhore o próprio conhecimento no assunto, como as tecnologias na área de saúde, por exemplo, que têm permitido aos médicos cada vez mais informações importantes a respeito do corpo humano, a respeito das diversas doenças, a respeito dos diversos estados de saúde das pessoas. E fazem isso como? Usando, por exemplo, exames de imagem. Como é que os exames de imagem, as ressonâncias, os ultrassons foram criados? Por pessoas que pararam e formularam perguntas corretas e desenvolveram aqueles equipamentos por meio de pesquisa. Então, acompanhe comigo aqui no slide. Realizar pesquisa é uma das principais atividades dos alunos na sua formação na universidade. Realizar pesquisa é um contínuo processo de formular perguntas para encontrar respostas. A pesquisa científica está sempre no cotidiano dos nossos alunos aqui na vida acadêmica. E na atividade profissional se dá o mesmo, como eu disse. Cada vez mais nós vamos precisar de conhecimento ancorado em pesquisa e só os métodos de pesquisa poderão nos trazer isso. É com pesquisa que nós vamos solucionar problemas.
e nós só vamos solucionar problemas de um modo confiável se utilizarmos os métodos de pesquisa adequados. Eu espero, então, ter demonstrado que, sim, é preciso conhecer métodos de pesquisa, tanto agora na graduação, como depois para o seu futuro profissional. Vamos em frente. O professor Zanella, que está citado nas nossas referências bibliográficas, define que a ciência é a produção humana na sua atividade de conhecer e refletir, dois verbos importantíssimos, a respeito do mundo e dos fenômenos da natureza. A ciência, então, é fruto da reflexão que o sujeito faz, aquele sujeito que quer saber mais, sobre um determinado objeto que ele escolhe e que é, portanto, o alvo da sua reflexão. Antes de analisar o exemplo, vamos pensar aqui comigo. A quantidade de vezes em nossa vida cotidiana em que a gente se depara com um fato da natureza, ou que se depara com um processo de produção, ou que se depara com uma situação qualquer do mundo social, da vida social, que a gente diz, por que isso acontece assim? Será que isso sempre foi assim, ou que no passado era diferente? Será que isso não poderia ser feito de uma outra forma? Todas as vezes que essa dúvida aparece, que essa pergunta se concretiza, a gente está realizando um tipo de reflexão. A gente está pensando sobre esse assunto. Se o assunto nos incomoda a ponto de querermos ou precisarmos de uma resposta segura, os métodos de pesquisa vão criar esse caminho para que a gente possa chegar à melhor resposta. Nós temos um exemplo aqui no slide que eu acho que vale a pena a gente analisar juntos. Vamos lá. Imagine que um geógrafo, alguém que está estudando geografia ou que estudou geografia e se formou em geografia, deseja investigar ou pesquisar, que são verbos que podem ser usados indistintamente, os movimentos migratórios. Você se lembra do que são movimentos migratórios? Movimentos migratórios acontecem quando pessoas de uma determinada região migram, se deslocam para uma outra região. Por que elas fazem isso? Será que é só um sentimento interno, privado, particular, assim, bem pessoal? Ah, eu me apaixonei por uma pessoa que mora em outro estado, então eu me mudei para lá. Não, é que eu tenho família lá e eu resolvi morar com a minha família. Quando isso acontece isoladamente, não chama a atenção de ninguém, não vira objeto de pesquisa. Quando é que se torna objeto de pesquisa? É quando você começa a perceber que durante um período de 20 anos, por exemplo, de 1970 a 1990, muitas pessoas, milhares de pessoas da região sul do país migraram para a região centro-oeste. Por que isso aconteceu? É aí que você começa uma pesquisa, você já tem um objeto, você tem uma dúvida, você tem uma pergunta que você quer responder. Claro que as pesquisas nunca são uma única pergunta, elas são uma pergunta e uma série de outras que você tem desejo de saber para responder a pergunta principal. No nosso exemplo aqui no slide, você vê então que o geógrafo se torna o sujeito da pesquisa, o dono da pergunta, e o objeto de pesquisa serão os movimentos migratórios ocorridos em uma determinada região. No nosso caso, eu dei o exemplo do sul para o sudeste, em um determinado espaço de tempo. No nosso caso, eu dei o exemplo das décadas de 1970 para a década de 1990. Claro, isso é só um exemplo, é aleatório, mas se alguém quiser pesquisar sobre isso, vale a pena. Depois me manda a resposta. Pesquisas, então, pessoal, acompanhem comigo, elas utilizam métodos adequados. E por que eu vou responder minha pergunta utilizando métodos adequados? Claro, para que os resultados sejam seguros. Só os resultados seguros podem ser utilizados. Os resultados de pesquisa, repare, nem sempre serão positivos. Você tem uma pergunta e tem uma hipótese. Você tem um objeto de pesquisa e tem uma hipótese sobre por que aquilo acontece. Vamos voltar no nosso exemplo. Por que as pessoas foram da região sul para a região sudeste, aqui comigo? Elas foram da região sul para a região sudeste porque talvez fosse mais fácil encontrar terra para plantar, para desenvolver uma atividade agrícola. Pode ser uma hipótese. Quando a gente faz a pesquisa e descobre que a resposta é diferente da hipótese, não tem nenhuma perda. O resultado de pesquisa diferente da hipótese aponta
uma solução. De alguma forma é uma solução, ainda que não seja a solução que a gente esperava. Agora, para realizar uma pesquisa, ainda que ela chegue num resultado diferente da hipótese, é fundamental que a gente utilize os métodos corretos para que a gente encontre um resultado comprovado, um resultado eficiente, um resultado que tenha credibilidade. O fundamental em pesquisa é que o resultado, positivo ou negativo, variável ou não, em conformidade com a hipótese, tenha credibilidade. Então vamos voltar para o slide e entender que o método de pesquisa é o caminho que o sujeito que quer conhecer, o sujeito cognoscente, faz em direção ao seu objeto. Os métodos são os procedimentos que o agente do conhecimento escolhe para que ele possa refletir, conhecer e entender um fato ou um aspecto da natureza. Procedimentos vão envolver várias formas de atividade, nós vamos falar sobre isso, e processos intelectuais e técnicos. Envolvem a razão, é preciso refletir, e envolvem a ação, organização do pensamento, uma forma de agir em conformidade com os métodos de pesquisa. E a metodologia? Se método, como nós vimos, é o caminho, o que é a metodologia? Metodologia é o estudo dos métodos, é o estudo desses caminhos que o pesquisador escolhe em conformidade ou mais adequados ao seu objeto de pesquisa. As maneiras, as formas como os sujeitos do conhecimento dirigem-se ao seu objeto, esse é o campo da metodologia. Estudar esses caminhos escolhidos pelos pesquisadores pode oferecer muitas respostas às perguntas feitas. Portanto, esse conjunto de procedimentos sistemáticos é fundamental para a construção do conhecimento. Não é difícil para você entender. Método é o caminho que você escolhe para realizar a pesquisa. Metodologia é a parte da ciência que estuda esses diferentes métodos e, portanto, dá detalhamento sobre eles, conta um pouco mais da história deles. Cada área do conhecimento, nas diferentes áreas que nós temos, saúde, administração, direito, gestão, enfim, cada área do conhecimento legitima e consagra determinados métodos. Por que ela legitima e consagra? Porque ela dá preferência a determinados métodos. É como está aqui na foto que você observa no slide. Veja lá com carinho a foto. É uma foto de um caminho até de terra, um caminho sem asfalto, e tem aqui uma série de plaquinhas indicando para onde as pessoas devem ir. Aquele que começa uma pesquisa se sente assim, exatamente nesse caminho. Qual o método que eu devo utilizar? Para onde eu devo ir? Qual é o objeto de pesquisa? Quais são as perguntas que eu tenho? Qual o método que eu vou utilizar? Então acompanhe aqui comigo. Existem métodos comuns a todas as áreas do saber, mas em geral cada área do saber busca as suas especificidades metodológicas, que surgem em função da especificidade do próprio problema que está colocado à sua frente. Então, se você vai fazer uma pesquisa com seres vivos, com animais, por exemplo, ou vai fazer uma pesquisa com humanos, há uma especificidade da escolha do método. Se você vai fazer uma pesquisa bibliográfica a partir daquilo que está publicado em livros, por exemplo, que já foi publicado por outros pesquisadores, aquilo tem uma outra especificidade. Então, guarde essa informação. As formas de investigar um objeto dependem das intenções daquele que quer conhecer o objeto. Por isso a gente diz que os objetos e os sujeitos de pesquisa são diferentes e os métodos também poderão ser diferentes de um pesquisador para outro, a depender das necessidades ou especificidades. O que há em comum entre os diferentes métodos? Que é buscar isolar fatores subjetivos na investigação, fazer uso de formas racionais de entender as relações entre as diferentes variáveis e sistematizar o conhecimento. O que os métodos nos ajudam? A tirar o lado subjetivo da avaliação. Um pesquisador não é aquele que diz, eu queria tanto que desse certo, não.
Um pesquisador é o que diz, o resultado da pesquisa é esse, para isso nós utilizamos o método tal e estamos relatando, construindo um relatório desta forma, com objetividade, com racionalidade. É isso que vai dar credibilidade ao pesquisador e, consequentemente, credibilidade à pesquisa. Vamos respirar um pouco e entender o que é que a gente já aprendeu? Vamos lá na interatividade, acompanhe comigo. Um pesquisador deve escolher o seu método de pesquisa A, pelas facilidades em realizar a pesquisa, B, pelas experiências de outros pesquisadores, C, pelas especificidades do objeto de pesquisa, D, pelas regras dos manuais de pesquisa e E, por aquilo que for determinado pela instituição a qual ele está vinculado. Estou torcendo para você acertar e a gente já se vê daqui a pouco.